Ouça e estude a Bíblia na linha do tempo. Ouça e estude a Bíblia de forma audiovisual e entenda o texto no seu contexto na ordem dos acontecimentos. Livros de Mateus 4, de 13 a 17, Marcos 1, 15, Lucas 4, 14 e 15 e João 4, de 43 a 45. Após permanecer 2 dias entre os samaritanos, Jesus partiu para a Galiléia. Embora tivesse declarado que um profeta não recebe honra em sua própria terra, ao chegar à Galiléia foi bem recebido pelos galileus, pois eles haviam visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa, já que também estiveram presentes naquela ocasião. Jesus retornou à Galiléia no poder do Espírito Santo, e a notícia sobre ele se espalhou por toda a região. Ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam por suas palavras e obras. Deixando Nazaré, estabeleceu-se em Cafarnaum, cidade situada junto ao mar da Galiléia, nos territórios de Zebulon e Naftali. A partir desse momento, deu início à proclamação pública de sua mensagem, anunciando: "Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus." E também dizia: "O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Assim começou o ministério de Jesus na Galiléia, proclamando a chegada do reino de Deus e chamando o povo ao arrependimento e à fé. Depois de concluir seu ministério inicial na Judéia e permanecer 2 dias em Sicar anunciando o Evangelho aos samaritanos, Jesus retornou à Galiléia. O evangelista João destaca um fato aparentemente contraditório. Jesus afirmou que um profeta não recebe honra em sua própria terra, mas, ao chegar à Galiléia, foi recebido pelo povo. A explicação está no motivo dessa recepção. Muitos galileus haviam presenciado os sinais realizados por Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa e, por isso, demonstravam interesse nele. Entretanto, essa recepção estava mais relacionada ao impacto de seus milagres do que a uma verdadeira compreensão de sua identidade e missão. Lucas enfatiza que Jesus voltou à Galiléia no poder do Espírito. Desde o seu batismo no Jordão e após vencer as tentações no deserto, Jesus exercia seu ministério sob a plena direção do Espírito Santo. Sua autoridade não era meramente humana, mas divina. As multidões reconheciam que havia algo extraordinário em suas palavras e ações, e sua fama rapidamente se espalhou por toda a região. O texto informa que Jesus ensinava nas sinagogas. As sinagogas eram os principais centros de instrução religiosa dos judeus espalhados pelas cidades. Era costume que mestres e rabinos lessem as Escrituras e as explicassem ao povo. Jesus utilizou esses espaços para anunciar a chegada do reino de Deus, revelando o verdadeiro significado das Escrituras e chamando as pessoas ao arrependimento. Mateus registra que Jesus deixou Nazaré e passou a habitar em Cafarnaum. Nazaré era a cidade onde havia sido criado, mas Cafarnaum tornou-se a base principal de seu ministério na Galiléia. Localizada às margens do Mar da Galiléia, Cafarnaum possuía uma posição estratégica, sendo um importante centro comercial e ponto de passagem para diversas regiões. A partir dali, Jesus alcançaria numerosas cidades e aldeias com sua mensagem. A mudança para Cafarnaum também possuía profundo significado profético. Mateus explica nos versículos seguintes que esse acontecimento cumpria a profecia de Isaías. Isaías capítulo 9 versos 1 e 2 declara: "O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz." A Galiléia era frequentemente desprezada pelos líderes religiosos de Jerusalém por possuir grande influência gentílica. No entanto, foi justamente nessa região considerada menos importante que a luz do Messias começou a brilhar de forma mais intensa. A mensagem inicial de Jesus é resumida por Mateus e Marcos em poucas palavras, mas de enorme importância teológica: arrependei-vos. O arrependimento envolve mudança de mente, de coração e de direção. Não se trata apenas de sentir remorso pelos pecados, mas de voltar-se para Deus em obediência e fé. Jesus também declarou que o reino dos céus ou o reino de Deus havia chegado. Essas expressões referem-se à mesma realidade. O reino não era um governo político ou militar, como muitos judeus esperavam. Tratava-se do governo soberano de Deus manifestando-se através da pessoa e da obra do Messias. Com a vinda de Jesus, as promessas divinas começavam a alcançar seu cumprimento. Marcos acrescenta a declaração: "O tempo está cumprido."
Essa afirmação indica que o momento determinado por Deus na história da redenção havia chegado. Séculos de promessas, profecias e expectativas convergiam para aquele instante. O Messias prometido estava presente entre o povo. Além do arrependimento, Jesus exige fé, crede no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia da salvação oferecida por Deus. O arrependimento afasta o pecador de seus caminhos errados, a fé o conduz a Cristo como único Salvador e Senhor. Principais temas teológicos: o início oficial do ministério público de Jesus. A atuação de Jesus no poder do Espírito Santo. O cumprimento das profecias messiânicas. A chegada do reino de Deus. O chamado ao arrependimento e à fé. A centralidade do Evangelho na missão de Cristo. Aplicações práticas. A verdadeira fé não deve estar fundamentada apenas em sinais e bênçãos recebidas, mas no reconhecimento de quem Jesus é. O arrependimento continua sendo a porta de entrada para uma vida transformada por Deus. O Evangelho exige não apenas conhecimento intelectual, mas resposta pessoal de fé. Assim como Jesus proclamou o reino de Deus, seus discípulos também são chamados a anunciar essa mensagem ao mundo. A luz que brilhou na Galileia continua iluminando aqueles que vivem em trevas espirituais e conduzindo-os à salvação em Cristo. Ouça e estude a Bíblia na linha do tempo. Se gostou do vídeo, deixe seu joinha